Sejam bem-vindos a essa live que vai chamar Medo, Eu Não Te Escuto Mais. Enquanto as pessoas estão chegando, vamos cantar um pouquinho. Medo, eu não te escuto mais. Você não me leva a nada. Então, nós vamos começar essa live. Agradeço a todos que já estão online aí comigo. Muita gente vai chegar nessa live. E vamos falar dessa história, né? Desse medo. Que história é essa? Que medo é esse que nos toma, que nos limita e que nos coloca em situações de fechamento e de não comprometimento com a nossa felicidade, né? A nossa vida é marcada pelo nascimento e pela morte. Nascimento que é marcado pelo primeiro ar que você respira, pela inspiração, e a morte pelo último suspiro, a expiração. E aumenta ao longo da vida, então, esse número de inspirações e respirações, e aí que nós vamos começando a receber as impressões dos nossos familiares, da nossa família. E eu nasci numa família especial, onde tive dois mestres, meu pai Wilson Trópia, minha mãe Lúcia Trópia, que tiveram a primeira clínica naturista do estado de Minas, há 48 anos atrás, o primeiro restaurante vegetariano, há mais ou menos uns 40 anos, e eu nasci num casal que tinha adotado 64 crianças, eu já tinha dois irmãos mais velhos que eu, biológicos, e mais 62 crianças adotadas num casal especial que me trouxe a vida num ambiente de grande aprendizado e de grande afeto. Aí a minha jornada com medo começou aos 3 anos de idade, que eu tive pneumonia e sarampo. Pneumonia e sarampo que me levaram a um estado de UTI no hospital, e eu lembro, claro, o tanto de injeções que eu tomava nessa fase tão inicial da minha vida, quanta dificuldade também eu tinha para respirar, nessa época ficou marcada. Então já começa, 3 anos de idade, uma marca de medo na questão respiratória, na questão da impotência de mudar algo que vem de fora e que me toma. Aos 5 anos de idade eu lembro também que na minha casa tinha um armário grande, uma estante, aqueles armários com prateleiras, e a prateleira do alto ela era vazia, era uma prateleira que era difícil de alcançar, e ao mesmo tempo a gente, na época mais humilde, não tínhamos tanta coisa para enfeitar os armários, e ela não era presa na parede. E eu lembro um dia que eu fiquei mexendo e fui abrir os armários de baixo com muita força, que essa estante caiu em cima de mim, e meu anjo da guarda deve ter ajudado bastante, porque eu lembro de eu ter andado para trás e me encolhido, e exatamente nesse espaço que eu parei e fiquei encolhido, a estante caiu e aquela prateleira vazia me cobriu. Não pegou nem no lado direito nem no lado esquerdo,
e ao mesmo tempo eu fiquei ali por alguns segundos, eu imagino com perto de 1 minuto, até que as pessoas pudessem me socorrer e levantar aquela estante. Também foram momentos que, pequeno tempo de sofrimento, mas uma angústia muito grande de você estar preso no escuro e no local abafado. Então aí entrou com mais força o medo, a claustrofobia, né? O medo de locais fechados, o medo também da falta de ar, tá certo? Depois disso, a vida foi caminhando e eu lembro, com praticamente 8 anos de idade, a minha mãe sentada comigo no sofá, de repente ela deita a cabeça no meu colo e fala que estava com dor de cabeça. Criança, nesse momento faz o quê? Coloquei a mão na cabeça da minha mãe e joguei amor. Só que à medida que eu jogo amor, a cabeça da minha mãe sarou. E minha mãe começou a falar: nossa, meu filho, você tem o dom do Espírito Santo de cura, você tem o dom. E eu achei legal aquela história de eu ter aquela capacidade de tirar o sofrimento da minha mãe. Então era só acontecer da minha mãe ter dor de cabeça, estava eu lá querendo pôr a mão na cabeça dela, e eu virei a Neusaldina da minha mãe. Só que a partir daí começou a vizinhança a divulgar, né, a comentar aquela criança que curava a cabeça da mãe. Então comecei a atender bebês que vinham com cólicas, cachorro com dor de ouvido, e nesse momento eu comecei a ter medo. O medo de tocar outra pessoa para exercer esse dom da cura e pegar cargas, e foi isso que aconteceu. Eu comecei a ficar mal depois que eu fazia isso. Minha mãe percebeu que era uma criança, que eu não podia assumir tal responsabilidade, então ela pediu que eu parasse de fazer isso, inclusive com ela, para que depois a minha vida me mostrasse de que maneira que esse dom seria exercido. Aí fomos caminhando, 12 anos, 13 anos, 14 anos, com 16 anos, aí eu comecei a ter uma certeza, e essa certeza me trazia um medo ainda maior. Eu com 16 anos eu tinha certeza que morreria com 30, e nada que me argumentassem me tiravam essa certeza de uma doença que me levaria aos 30 anos, e eu já tinha praticamente aquela ideia: eu nem vou procurar médico, eu não quero ficar indo em médico, porque eu ir no médico vou descobrir uma doença. Então minha vida era assim, de tentar viver sem fazer check-up, tentar viver o aqui e o agora, mas a mente me levava aquele medo do futuro e de uma vida ceifada aos 30 anos. Não sei de onde que eu tirei essa ideia, mas isso estava forte em mim. Beleza, pautado pelo medo, tanto desse dom de cura quanto o medo da morte, eu com 16 anos eu comecei a fazer cursos de massoterapia, e essas técnicas de massoterapia eu comecei a aplicar ainda nessa fase de 16, 17 anos. Fui gostando muito de trabalhar com a parte de massoterapia. Com 18 anos eu comecei a fazer cursos de acupuntura, e durante toda a minha trajetória, dos 18, vamos dizer assim, até os 31 anos, eu praticamente trabalhei só com esse trabalho corporal de acupuntura e massoterapia, que estava me levando a esta cura, a colocar as mãos como um exercício de cura, mas uma cura mais braçal, mais mecânica, ou colocando agulha ou fazendo o trabalho da massoterapia. Mas eu tinha medo de fazer qualquer técnica que fosse energética. Então, mesmo tendo feito o curso de Reiki, eu não praticava o atendimento do Reiki, porque eu tinha aquela ideia de pegar a encrenca do outro para mim, e aí eu fui me tirando dessa ideia. Na psicologia, eu entrei aos 20 anos, e na psicologia apareceu um outro medo. Apesar de eu ser uma pessoa que conversava bastante com os colegas, que fazia amizade com facilidade, eu tinha um medo enorme de fazer palestras ou de apresentar trabalhos na psicologia. E a psicologia sempre tinha essa situação de você ter que apresentar um trabalho. Então, ou eu tinha que pedir ao professor para fazer uma apresentação para ele no final da aula, sem a presença dos colegas, ou eu tentava me misturar ali no meio das pessoas que não iam se apresentar,
fazia o trabalho, mas não apresentavam, porque eu conseguia literalmente, ao apresentar-me em público, mesmo para pessoas conhecidas, eu travava e eu ficava com falta de ar, eu ficava com a taquicardia e a fala começava a ficar toda maluca, bagunçada e não saía, né? Aí foi somando esse medo. Aos 23 anos, aí eu tinha um outro medo. Uma amiga minha falou que era muito legal uma senhora que punha tarô, que punha as cartas, falou muito bem dessa senhora, e eu tinha medo de quê? Medo de ir numa pessoa desse trabalho espiritual, né? E de repente dessa pessoa não ser uma pessoa do bem e extorquir o meu dinheiro, dinheiro esse que nem tinha naquela época, né? Então, somente depois que várias pessoas que foram nessa senhora me falaram bem dela, que eu resolvi ir. Eu já estava casado com um filho de 6 meses, e quando eu fui nessa senhora, eu acredito que ela era muito mais sensitiva do que de ler o tarô, porque ela colocava as cartas e nem olhava para as cartas. E 2 coisas ela falou que eu não acreditei. Ela falou assim: no ano que vem, no mês de maio, você vai comprar um apartamento com a ajuda de um irmão seu. Eu falei: minha senhora, desculpa, mas vem cá, eu estou numa pitiba danada, meus irmãos estão piores do que eu, a relação não é boa, a chance de eu ano que vem comprar um apartamento é nenhuma. Faz um favor, vamos para outro assunto aí que esse não deu. E aí ela foi para um segundo assunto que também eu achei completamente uma aberração aquela fala dela. E aí eu saí daquele encontro ali totalmente achando que eu perdi o meu tempo e esqueci da mulher. 6 meses passaram, eu já nem lembrava dela. Mas aí chegou o final do ano, meu irmão que tinha 30 anos, ele tinha leucemia há 4 anos e a doença dele chegou num patamar tão complicado que a única chance de cura, ainda com chance pequena, era um transplante de medula em Curitiba. A minha família toda fez aquele exame de compatibilidade, meu outro irmão foi compatível, e esses 2 irmãos foram no mês de dezembro para Curitiba para fazer esse transplante de medula, só que em janeiro meu irmão faleceu, esse irmão Paulo de 30 anos. Quando ele faleceu, um amigo dele apresentou à nossa família um testamento que tinha sido registrado em cartório, e esse testamento ninguém da minha família entendeu como é que uma pessoa que não tinha onde cair morta ia deixar um testamento. No entanto, quando a gente foi ler o testamento, para minha surpresa, ele falava que pagava um seguro de vida há 5 anos, o seguro de vida foi todo ele deixado para o meu filho de 1 ano, especificamente para a compra de um apartamento em usufruto meu. E eu comprei esse apartamento no dia 30 de maio daquele ano, e é o apartamento no bairro da Serra que eu moro hoje aqui em BH. Então, minha gente, a partir dali eu tive, claro, uma certeza que ela tinha realmente entendido alguma coisa aí que eu não sabia como. E aí a segunda coisa que ela falou, mais à frente nessa live de hoje eu vou contar, porque já ela tinha falado de uma coisa que ia acontecer mais no meu futuro. Ok, 23 anos então, o meu irmão com 30 anos morre, mas isso não tirava de mim a ideia que com 30 também eu ia morrer. A minha vida foi seguindo, continuando aquele trabalho clínico de acupuntura, massoterapia, formado em psicologia, mas eu não conseguia dar uma palestra, eu não conseguia fazer nenhuma coisa em grupo, nem organizações de grupos, nem terapia de grupo, porque eu ficava nervoso. Chegou os meus 30 anos, mais assim para o final, 29 anos, quase fazendo 30 anos, aí aconteceu uma coisa, em minhas orações, em minhas preces, numa dessas meditações, eu senti no meu coração claramente que a minha vida estava chegando num ponto que eu precisava definir. Ou eu realmente ia morrer com 30, ou eu tinha que descobrir por que eu estava aqui, qual era o propósito da minha existência, por que minha vida estava chegando naquele momento onde eu tinha que realmente tomar uma decisão. E dentro do meu coração eu vi que a situação era essa: ou eu buscava
perceber qual que era a razão da minha existência e assumiria exatamente esse propósito, ou aquilo que eu tinha programado estaria pronto para acontecer, e talvez do medo que eu mais temia, da forma que eu mais temia. Então, terminou essa meditação, eu tive a vontade de procurar um médico para fazer um check-up, e aí, como eu estava com tanto medo de descobrir uma doença, eu resolvi ir no mesmo oncologista que tinha atendido a minha mãe. Minha mãe tinha falecido já o ano passado, nesse período. Então ele não entendeu por que eu vou procurar um oncologista. Ele perguntou: algum médico te indicou? Você já está com alguma doença instalada? E eu falei: não, eu só sei que eu devo ter uma doença muito séria, doutor. E para ganhar tempo eu já estou ouvindo aqui no senhor, porque descobrindo com o senhor já começa o tratamento. Ele, com pena dessa minha situação, ele me pediu os check-ups naturais, clínicos, exames laboratoriais, ultrassonografia, raio-x. E aí no ultrassom descobriram que eu tinha nascido com um rim. Toda a minha família com 2 e só eu na minha casa nasci só com o rim direito. Mas os exames de urina e os exames de sangue estavam normais, então talvez não fosse esse o grande problema. Quando eu fiz a chapa dos pulmões, aí no alto da chapa, no alto do raio-x, em ambos os pulmões havia uma mancha escura, que dava então o diagnóstico ou de tuberculose ou câncer. Esse médico então me indicou um pneumologista. Esse pneumologista me pediu um exame de escarro que deu negativo, depois me pediu uma tomografia computadorizada que também não definiu o diagnóstico, viu que a doença estava instalada nos ápices dos pulmões, que poderia ser tuberculose ou câncer, e que a única forma de diagnóstico para definir se era uma ou outra doença seria a broncoscopia com lavagem pulmonar e biópsia. Quando o médico falou esse nome bonito, eu falei: beleza, doutor, vamos fazer esse diagnóstico, que eu vou rezar para que seja tuberculose, porque câncer é uma coisa mais complicada. Mas ele foi me explicar o exame. Essa broncoscopia, Gandhi, você vai ter que estar sentado, consciente. Nós vamos anestesiar uma via nasal sua, vamos enfiar um tubo até o pulmão direito, injetar 1 litro de água no seu pulmão, depois vamos ir para o pulmão esquerdo, injetar 1 litro, e nesse momento que você vai estar com o pulmão tomado de água na parte baixa, a sua dificuldade de respirar vai ser muito grande, porque a parte superior já está afetada, a água vai tomar boa parte do seu pulmão na parte inferior, e aí, meu querido, se você ficar nervoso, se você perder o controle, você morre afogado no consultório. E aí eu vi que eu teria que enfrentar o maior medo que eu tinha, que era esse medo de asfixia, esse medo de ter que confiar em mim, numa calma, numa situação de desafio, e eu já sabia que eu me desesperaria e que provavelmente seria um desses casos raros de morte afogado no seco. Muito bem, marquei o exame para uma segunda-feira de manhã, combinei com a minha esposa: pelo amor de Deus, esteja comigo naquele exame, segurando as minhas mãos. Só que aconteceu que o exame na segunda-feira de manhã, a babá que deveria chegar para ficar com o nosso filho não chegou, e aí naquela situação, sem celular naquela época, aí chegamos então a eu ter que ir sozinho para fazer esse exame. Quando eu estava na sala de espera e há pouco tempo de ser chamado para fazer o exame, eu dei aquele download com Deus, eu falei assim no coração com Deus: Pai, se essa é a forma que eu vou ter que passar, então que você assuma o comando da minha vida, que você me mostre o que eu vim fazer, qual que é o propósito que tu tens para a minha vida, qual é a missão que eu tenho que desempenhar nesse papel de Gandhi que eu estou aqui. Então, por favor, me mostra o que eu tenho que fazer, eu me entrego a ti, esse corpo agora é teu, eu não tenho que passar por esse desafio, agora eu desapego e esse corpo agora está nas tuas mãos. E eu levantei. Quando eu levantei, cara, abre a porta, o médico me chama e, incrível, eu estava tomado por uma confiança
que vinha dessa minha conexão, e sentei ali, ele anestesiou, ele foi jogando líquido, e eu conversava com ele, e ia engasgando um pouco com aquela água que ele ia colocando, mas impressionante, eu fiquei conversando, e ele pedindo para eu ficar quieto o tempo todo, e consegui passar por esse exame sem me desesperar. Depois que ele tirou esse líquido, levou alguns dias para a biópsia ficar pronta, e aí ficou diagnosticada a tuberculose, uma doença que foi facilmente tratada durante 6 meses com uma medicação paga pelo governo e gratuita. A tuberculose tem 99% de chance de cura quando a pessoa faz o tratamento até o final, mas com a entrada da AIDS nos anos 80 e com também as comunidades mais humildes de pessoas viciadas em álcool, em droga, que começavam o tratamento de tuberculose, 2 meses ficavam assintomáticos, aí paravam de tratar, e aí quando a doença tinha reincidiva, ela já não tinha medicação potente para combater. Então muitas pessoas morreram no nosso país com a tuberculose, mas não precisariam ter morrido se tivessem feito o tratamento que o governo mesmo oferece. Muito bem, fiz aquele tratamento durante 6 meses, fiquei completamente curado, sem nenhuma sequela. Hoje, quando eu faço o exame de oxímetro, eu fico em torno de 98, 99, então, graças a Deus, os meus pulmões são perfeitos. Mas aí, com 31 anos, nessa época da minha vida, que eu ainda carregava muitos medos, eu conheci o Sistema Corpo Espelho, que foi um curso que chegou a Belo Horizonte, que tinha a proposta, através do Martin Brofman, que foi seu criador. Ele se curou de um câncer em 60 dias, retirado no sítio, fazendo autocuras e autodespertar, e depois, durante 10 anos, de 75 a 85, ele criou uma técnica chamada Sistema Corpo Espelho, e em 95, já trazendo todas as noções da técnica de cura associada aos avanços da neurociência da década de 90, aos pilares também da neurolinguística. Então, em 95, Martin Brofman criou o Sistema Corpo Espelho assim, para ensinar, a técnica para ensinar, e em 97 chega o Felipe Anatelli, a BH, para ensinar o Sistema Corpo Espelho aqui em Belo Horizonte, no Minas Centro. Eu fui um dos 12 que fizeram esse curso, passamos pela terapia em duplas com os colegas, e eu trazia tantos medos naquele curso para ser tratados naquela terapia. Eu tinha o medo de falar em público, eu tinha o medo de doenças, eu tinha o medo de asfixia, de claustrofobia, eu tinha o medo de ser um canal de cura, de ser um terapeuta de cura. Então, a técnica do Sistema Corpo Espelho, ele era uma técnica de cura pelas mãos e para vencer os medos. E quem sabe, se eu entrasse naquele curso, passasse por aquela terapia, não só vencendo os medos, poderia de repente encontrar o meu propósito de ser um terapeuta, colocando as mãos a serviço de uma técnica para a cura daquele que me procura. Então, isso foi feito, passei pelo curso. A terapia vale por 6 meses, então ela continua atuando em você. São 6 meses que você não pode fazer novamente a terapia. E nesses 6 meses eu comecei a programar primeiro o peso. Eu era muito magro, tinha 56 quilos de peso, programei pesar perto dos 80 quilos, que é o peso que eu tenho hoje. Eu tinha psoríase, cheio de pereba nas quinas do meu corpo. Também coloquei que eu queria a cura da minha pele. Eu tinha muita dor na coluna lombar, vira e mexe, eu ia fazer algum movimento de amarrar um cadarço e já tinha aquele pinçamento do nervo ciático. Então, nesse momento, eu queria a cura da minha coluna, e ele falou, tem que também ter a cura do jogo de cintura na vida. A partir daí, eu tinha também a tireoide alterada, 8.4, aquele medo de falar em público e o medo de doença. Derrubou. Na minha casa, na minha família, era muito comum a doença acometer as pessoas muito cedo.
Eu perdi um irmão com 30 anos com leucemia. O meu outro irmão faleceu aos 52 anos com aquela doença ELA. A minha mãe faleceu aos 50 com câncer de mama e metástase. E o meu pai morreu aos 70 com câncer de próstata e metástase. Então, minha gente, eu vi toda a minha família sendo retirada de vida por doenças degenerativas e autoimunes. Então eu entrava também naquele sistema corpo-espelho carregando esses medos. Eu sei que 6 meses depois a minha tireoide já tinha equilibrado e aí eu não precisei mais usar nenhum medicamento. Com 6 meses da terapia a minha pele já tinha curado, não apresentava mais lesões. Eu já tinha engordado 8 quilos naquele período de 6 meses e comecei nas primeiras semanas após o sistema corpo-espelho a dar minhas primeiras palestras na periferia de BH para pessoas humildes e carentes. 6 meses depois da terapia já estava palestrando nas mesmas empresas que meu pai também passava com o seu curso de filosofia de vida. E 1 ano depois eu estava naquele mês de julho de 98 pensando em montar meu primeiro curso de acupuntura e massoterapia. Ok, quando eu fui montar esse projeto, amigos meus falaram: Gandhi, nunca monte um projeto novo na lua minguante, nem no mês de agosto. Se for na lua minguante a coisa mingua, no mês de agosto a coisa não prospera. Só que o sistema corpo-espelho fala: aquilo que você acredita ser verdade, torna-se verdade para você. E aí, só de chato, eu montei meu primeiro curso na lua minguante de agosto, no Life Center, que é bem pertinho de onde eu estou aqui no meu consultório. E lá, durante 6 anos, eu formei 3.000 alunos no estado de Minas. Em 2003, eu fui fazer minha mudança para Salvador com a minha família, meus 4 filhos e esposa. E passamos férias em Salvador e sentimos que em Salvador a gente ia ser feliz e que lá o nosso trabalho poderia prosperar. Nesse momento, então, cheguei lá no mês de fevereiro com a família, coloquei as meninas na escola, aluguei um apartamento, aluguei também uma sala para montar a escola. No dia 6 de abril, praticamente estava tudo montado, eu gastei todo o dinheiro que eu tinha divulgando a minha escola por toda Salvador, já tinha contratado funcionários. Dia 6 de abril era o último domingo de férias, porque no dia 9 de abril de 2003 a escola ia inaugurar com seus primeiros alunos. Muito bem, nesse domingo eu acordei com uma sensação estranha. Eu acordei como se eu tivesse que enfrentar um último medo na minha vida. E nessa época, em 2003, eu já achava que não tinha medo nenhum, porque eu não tinha medo de falta de ar, não tinha medo de doença, eu já estava sendo palestrante, professor, eu já estava em muita harmonia com a minha vida, porque meu corpo estava completamente saudável, eu não somatizava, então eu era um cara que expressava aquilo que era o meu sentimento e a minha verdade. Então achei estranho como acordei naquele dia com aquela sensação que eu ia enfrentar um grande medo. Quando eu acordei, então eu falei: deixa para lá. Se é um medo, vai ser novamente uma ilusão a ser vencida. Hoje é um dia de férias, eu vou para a praia com a minha família. E aí, babá, 4 filhos, minha esposa e eu fomos para Estela Maris, em Vilas do Atlântico. E lá chegamos numa barraca de praia grande, conseguimos uma mesa, estava bem cheia a praia, aquele pagodão baiano tocando, aquele domingo de praia em Salvador. E aí peguei meu filho de 12 anos, fui com ele para a praia, para o mar, na beirinha da areia assim. A gente chegou onde a água chegava no joelho, mas foi impressionante como que a onda vinha e quando voltava puxava até a areia debaixo do nosso pé. Estava puxando tanto que eu segurei firme na mão do meu filho, voltei para a mesa preocupado com a minha família e falei: gente, ninguém entra no mar hoje, está muito perigoso. Mas aí, beleza, o pessoal se distraiu, eu esperei o pessoal se distrair, saí de fininho daquela mesa, cheguei novamente no mesmo lugar com a água no joelho, achando que eu estava seguro. E mineiro é daquele jeito, né? Vê o mar, minha amiga, já quer saber onde é que está a África, já fica meio hipnotizado com aquilo. E eu sei que eu fiquei distraído ali. A onda veio mais tarde, bateu na minha coxa, me puxou.
depois ela veio, bateu na minha cintura, me puxou, começou a dar um medo, depois ela bateu no meu peito e me carregou. E aí eu caí nessa armadilha. Quando o medo vem, a adrenalina coloca você para ter muita reação. Eu desesperei, eu sou nadador de 50 metros, eu afogo no 100, e naqueles 50 metros de fama, eu comecei a nadar igual um desesperado, só que quanto mais eu nadava, mais sem ar eu ficava, mais desesperado eu ficava, e mais para trás o mar me levava. Não adiantava o que eu nadava, a força do mar me carregava ainda mais, eu só fui me vendo afastando daquela praia, aquele pagodão baiano tocando aquele domingo, e ninguém me vendo sendo sugado por aquele mar. E quem morre ouvindo pagode baiano pode ter certeza que não vai para o céu. Então eu estava ali completamente imobilizado, brigando com aquela situação. Quando faltava 10 segundos para eu não ter mais forças, aí, minha gente, eu tive que conversar com Deus. E nesse diálogo mental e rápido, porque eu não tinha tempo, eu falei com meu pai: Pai, se é um momento chegado, se é dessa forma que eu vou ter que partir, prepara a festa que eu estou chegando. E naquele momento, de uma maneira, eu vou beber 30 segundos bebendo água e estou chegando. E alguma coisa naquele momento me fez acreditar que realmente seriam só 30 segundos de sofrimento. Eu sei hoje que para morrer afogado você leva 2 minutos. Então, quando eu pensei que seria 30 segundos, na minha cabeça era assim: glup, glup, tum, cheguei. Alguma coisa me mostrou que o sofrimento seria muito pequeno. E eu sempre soube que isso aqui era temporário. Eu sempre soube que nós somos seres espirituais num corpo material temporário e provisório. Então eu falei: se é o meu momento chegado, eu vou beber essa água, mas eu vou voltar para o coração do Pai. Então eu fiquei ali, acalmei e fui boiar. Como eu estava boiando, eu comecei a respirar com mais facilidade. Eu falei: eu vou tentar me salvar. Se eu não conseguir, eu me entrego. E aí, como o medo passou, eu fui ver a situação. E vocês não vão acreditar como estava a situação. A mesma. Eu estava ferrado, não tinha jeito, o mar estava muito mais forte do que eu. Mas eu, estando calmo, eu comecei a boiar. E vendo a situação, eu resolvi olhar para o lado. Olhando para o lado direito, a uns 200 metros, eu vi aqueles corais, as ondas arrebentando naqueles corais. Não gostei muito da cena, resolvi olhar para o lado esquerdo. E quando olhei para o lado esquerdo, bem para dentro do mar, a uns 100 ou 150 metros à minha esquerda, tinha um turista branquelo, alemão, daqueles europeus grandes, com a água na cintura, e esse turista estava lá meio que tranquilo, brincando com a água, num ponto que dava pé. Aí, alguma coisa me ajudou a pensar: se eu chegar nesse cara, eu estou livre. E ele estava ali colocado por Deus, me mostrando aonde a água não estava puxando e onde dava pé. Eu devo ter levado uma meia hora para chegar nele, porque eu dava uma abraçada, vinha a onda, voltava, respirava, mas quando faltava assim uns 50 metros para chegar nele, eu ainda nadando, tentando nadar, o meu joelho bateu na areia, eu levantei e vi que a água estava na cintura. E aí fui voltando em direção à praia, onde estava a minha família, e minha família já estava muito preocupada comigo. Eles disseram que já tinha mais de uma hora que eu tinha sumido. E eu falo que 3 coisas mudaram na minha vida naquela volta do mar para a praia. Eu saí dali vencendo o medo de morrer, né? Então, eu poderia viver sem medo de viver. Eu saí dali sentindo que Deus estava o tempo inteiro comigo, então eu não larguei dele. Eu senti ele presente no pior momento da minha vida. A minha vida agora está sempre com a presença dele, porque eu sinto que é essa vontade, quando a gente está aberto, de sentir essa conexão e esse merecimento. E a terceira coisa, além de sentir a presença de Deus constante na minha vida e de não ter mais medo de viver, porque eu perdi o medo de morrer,
aí entra o comprometimento com a minha felicidade. Eu saí dali comprometido com a minha felicidade. Eu posso abrir mão da minha vida para salvar a vida de alguém, mas eu não abro mão da minha felicidade por ninguém. E nesse momento, então, a minha vida ficou mais leve. Ela já era leve, não sem problemas, ela tinha os problemas, mas eu tinha a capacidade de resolver. Mas a partir desse dia 6 de abril de 2003, eu digo para vocês, nunca mais a minha vida trouxe um desafio que fosse maior do que a minha capacidade de adaptar. Ali eu perdi o medo de asfixia, o medo de afogamento, o medo de doença, o medo de perder o controle. Ali eu comecei a ter a vida leve. Quando você perde a relação com o medo, quando o medo já não te representa mais uma força, quando você perde o medo da dor, aí, gente, a vida fica leve, né? Essa live vai ficar gravada, sim, estão nos perguntando aqui, ela vai ficar gravada no IGTV do Instagram, e nós estamos fazendo a gravação em 2 celulares, porque o outro que está gravando o vídeo vai ficar também postado no canal do YouTube, Ganditrópia, e também no meu Facebook, Ganditrópia, também vai ser postado essa live, tá bom? Agradeço a presença de vocês aí, vamos até às 16 horas, que é o limite do Instagram para esse encontro. Ok, a partir dali eu comecei a trabalhar em Salvador, lá eu formei 3.500 alunos durante 10 anos, e 2012 veio aquela época do ato médico em Brasília. A minha empresa, que era uma faculdade de acupuntura e massoterapia, uma escola de acupuntura e massoterapia com uma filial, com uma faculdade, um convênio, a escola começou a ir muito mal. Eu resolvi fechar a empresa e, conversando no meu íntimo, falando com Deus, eu falei: pai, eu vou voltar para BH, onde eu tenho apartamento, e eu vou trabalhar só com cura. E pensei no sistema corpo espelho para ser o meu propósito de trabalho o resto da minha vida. Então voltei para BH, assumi um trabalho voluntário de acupuntura social numa igreja luterana. Então esse foi o trabalho de cura que eu chamo de caridade, que eu chamo de um trabalho voluntário para pessoas carentes, e assumi o sistema corpo espelho para que fosse o meu ofício, colocando esse dom de cura que eu tenho para uma técnica de reprogramação mental e equilíbrio energético, e claro, usando também o conhecimento da psicologia, de tudo que eu aprendi na minha vida, para me tornar um terapeuta capacitado a ajudar as pessoas. Quando eu cheguei em BH para trabalhar só com o sistema corpo espelho, aí eu descobri que as 11 pessoas que fizeram o curso comigo não trabalhavam mais com isso. E a partir daí eu percebi que eu era o único terapeuta do sistema corpo espelho atuante no Brasil. A partir daí, então, eu comecei a me colocar a serviço, me levando para onde as pessoas me convidassem para dar palestras e levar esse trabalho do atendimento das 3 horas individuais do sistema corpo espelho. E hoje eu tenho, então, 8 anos que faço isso, somente isso, 23 ou 24 anos que eu trabalho com o sistema corpo espelho, já atendi 11 mil pessoas ou mais do que isso nesses 23 anos, e até o dia 19 de março, quando a gente entrou nessa quarentena, até o dia 19 de março eu vinha trabalhando, atendendo em média 3 a 4 pessoas por dia, em média 1.000 a 1.100 pessoas por ano, nesse trabalho de entrega, de poder ajudar os outros sem me prejudicar. Na minha casa, todos os homens tinham cabelo branco aos 30, calvície e carequice aos 40, toda a família tinha problemas renais e as doenças degenerativas. Hoje eu estou com 54 anos, meu cabelo não ficou branco, não caiu como deveria ter caído, tem 24 anos desde o sistema corpo espelho que eu não adoeço, e não tenho nenhuma alteração de exames, faço check-ups todos os anos, e a única coisa que eu uso é a vitamina D como complemento, já que eu não tomo sol, não é isso? Então essa técnica me ajudou não só a me trazer essa paz de espírito, essa alegria de viver, como também poder ajudar outras pessoas a conquistar a mesma situação. Eu pedi para que ficasse aí nesse Instagram
o meu contato de WhatsApp, tem também aí o site onde vocês podem conhecer o meu trabalho e lá vocês terão mais informações de como podem agendar essa terapia online por todo o Brasil, como também o atendimento presencial em BH, que eu tenho feito nessa sala que tem uma grande varanda, muito ventilada, e com aquele distanciamento, com a máscara e com toda a higiene, a gente consegue fazer o atendimento com toda a segurança presencial aqui em BH. É claro que ano que vem, acredito que até o final do ano a gente já tenha resolvido essa questão dessa pandemia com uma vacina ou com um tratamento eficaz. Aí 2021 devemos voltar a essas viagens para palestras, para workshops, para eventos, mas enquanto isso me coloco à disposição de vocês para o atendimento online que permite que essas 3 horas possam acontecer e que essa técnica também faça a mesma transformação. Vocês visitando o meu site, tem a parte de depoimentos e lá nesses depoimentos, inclusive, os depoimentos espontâneos de pessoas que passaram por essa terapia online e fizeram também daquele encontro um divisor de águas para suas vidas. Hoje, então, já são praticamente 2 meses, 19 de março, abril, maio, junho, são 3 meses que nós estamos aí nessa quarentena e eu trabalhando praticamente todos os dias, atendendo online e presencialmente pessoas que acreditam nessa mudança que possa acontecer num exato momento. Quando Jesus falou, a sua fé te curou, a fé representava 3 etapas no processo da cura. A pessoa queria ser curada, a pessoa acreditava ser possível, a pessoa se sentia merecedora dessa cura. Quando você não se sente merecedora, é porque você carrega culpa. E é necessário um perdão, um auto-perdão, um perdão para com as pessoas que marcaram a sua história de vida, para que você aceite e assuma uma vida nova para você. Então o sistema Corpo Espelho é baseado no perdão e na gratidão, é baseado numa lista de metas que você vai se colocar para assumir o protagonismo na sua vida. E é também uma técnica para romper com crenças limitantes, uma técnica também para lidar com a sua limitação, com culpas, ressentimentos, medos, perdas, Então, da mesma forma que ele ajudou para que eu vencesse o medo de doença, o medo de afogamento, o medo de claustrofobia, o medo de falar em público, o medo de ser um canal de cura e de ajuda das pessoas sem achar que vou pegar a carga do outro, eu tenho certeza que essa terapia ajuda também pessoas com fobias variadas, com suas compulsividades, com pessoas com depressão, pessoas com as suas limitações por medo, Eu costumo dizer que o grande problema que nós temos é a mente que mente e finge que sente. Porque essa mente que mente e finge que sente, ela é dona do imaginário. E pelo imaginário ela te domina, porque ela joga para você, naquele pensamento inconsciente, as 2 sílabas da dúvida. E se? E aí quando você começa a alimentar esse pensamento, e se? Aí você começa a construir os medos que podem atormentar a sua vida. E aí vejam só o que o Covid-19 trouxe para a humanidade. O medo da doença, do próprio Covid, de uma morte por falta respiratória, E o medo da questão financeira, da sobrevivência, por situações das pessoas perderem seus empregos ou não saberem mais exercer o seu trabalho, se ele envolve agrupamento, se ele envolve outras questões que o próprio Covid, a quarentena, nos impôs limitações. Então eu estava muito tranquilo quando começou essa história de pandemia. Até o dia 19 de março trabalhei na cidade de Barbacena, que foi a última cidade que eu trabalhei, mas eu sempre falei com a minha família, se trabalhamos com uma ferramenta que é um trabalho de prestação de serviço, nós temos que ter reservas financeiras para que a gente nunca dependa do atendimento de hoje para pagar a conta de amanhã. Então essa reserva financeira que nós fizemos pensava mesmo numa situação que pudesse sair do nosso controle,
E quando entrou a pandemia, nós também nos reunimos para fazer uma diminuição drástica das nossas despesas. E aí continuei eu e minha esposa, que é consteladora, que é psicóloga, fazendo o trabalho dela online de atendimento, e eu, com o meu trabalho do Sistema Corpo Espelho, também assumi essa via de atendimento online. A partir daí, a gente conseguiu lidar com essa pandemia, tanto na questão da quarentena, como na questão profissional, para manter o nosso trabalho, para manter nossa vida ativa. É claro que nós temos 2 consultórios aqui em BH, decidimos fechar o consultório de baixo, que é um consultório menor, que tinha que ser trabalhado sempre com ar-condicionado e pouca ventilação, para eu e minha esposa trabalharmos com esse consultório que nós temos aqui no último andar, com essa varanda, com essa cobertura, que nos dá esse espaço fechado, mas normalmente durante a pandemia nós estamos atendendo nesta varanda com toda a segurança. Então nós fomos nos adaptando, porque você não vai conseguir ter controle da sua vida. A vida, o controle não está nas nossas mãos, mas a gente, sem o medo, nós conseguimos ancorar aquela clareza, aquele discernimento, aquela intuição que vai te mostrar qual que é o fluxo do universo. E se você entra no fluxo que a vida própria vai te levar, como o Zeca Pagodinho falava, deixa a vida te levar, mas é você perceber onde que está o fluxo leve, porque você vai perceber o seu propósito te levando para essa leveza. E o propósito tem que ser leve, tem que ser alegre, tem que te dar saúde, tem que te dar prosperidade. Então, quando a gente está leve, quando a gente está com flexibilidade, e Darwin falava, as espécies que sobreviveram não foram as mais fortes, as inteligentes e as rápidas, foram as que melhor se adaptaram. Então, se eu estiver leve, flexível, com o coração em paz, com a mente lúcida, eu consigo então fazer esse movimento de adaptabilidade. É aquela própria história, aceita que dói menos. Nós temos que aceitar as mudanças, porque o mundo é feito de uma impermanência. Enquanto a gente acha que tudo vai permanecer sempre como está, aí vem o sofrimento, porque quando sai da forma que eu esperava, sai diferente da forma que eu esperava, eu entro em insegurança, eu entro em descontrole, e na realidade, se eu não quiser controlar e aceitar as mudanças, aí eu vou percebendo que a vida pode ser leve no novo, estando aberto ao novo, estando adaptável ao que surge, sendo autêntico e verdadeiro com o seu sentimento, se comprometendo com a sua felicidade. Entendem, pessoal? Então, a minha vitória sobre os medos acabou me trazendo a vida leve, e também foi uma vitória sobre a dor. Tem 24 anos que eu não sinto dor. Tem 24 anos que minha coluna não dói, ela doía toda semana praticamente. Tem 24 anos que eu não sinto dor, tirando, com licença, esse dedo que eu prendi há uns 3 anos na porta do carro, que doeu pra caramba, um canal de dente também que doeu, um dedinho do pé que eu quebrei também, numa agitação dessa de arrumar mala para viajar, e que você quebra o dedinho numa topada. Tirando essas dores, né? A única dor que eu tive foi a queda do meu galo do Atlético Clube Atlético Mineiro em 2007 para a Série B. Mas posso dizer que essa dor já passou, já foi muito bem curada no ano passado e nesse ano, onde o lado azul é que está na Série B agora, tá certo? Então, minha gente, eu estou muito feliz de poder ter compartilhado com vocês essa experiência. As pessoas que ainda não conhecem o Sistema Corpo Espelho, visitem o meu site, ganditropia.com.br. Lá vocês vão ver um vídeo que apresenta a terapia do Sistema Corpo Espelho, que é essa terapia única de 3 horas, que você faz apenas uma vez na sua vida, e se quiser fazer outra vez, somente 6 meses após a terapia, né? E nesse processo vocês podem conhecer melhor o meu trabalho. Lá também vocês vão ver como que a terapia acontece, tem os depoimentos das pessoas que já passaram. Eu fiz uma promoção das pessoas me mandarem vídeos para
para vídeos sobre essa terapia, sobre essa experiência. Esses vídeos também vão ser colocados no site para que vocês conheçam o que é a oportunidade do Sistema Corpo Espelho, ok? E aí vocês entram em contato comigo pelo WhatsApp que está aí divulgado. Tenho muita gratidão de poder compartilhar tudo isso com vocês e nós vamos estar então à disposição para responder perguntas pelo meu contato no Instagram e também pelo WhatsApp, tirar todas as dúvidas de vocês. Agradeço a presença de todos, que vocês possam levar essa leveza, essa alegria para o restante desse domingo e que possam dar oportunidade à vida de vocês para encontrar o seu objetivo, encontrar o seu propósito e manifestar essa confiança do melhor, estar conectado com a consciência do seu eu superior e podendo também ajudar as pessoas compartilhando a sua alegria, a sua felicidade. Ok? Muito obrigado. Gandhi Trópia à disposição de vocês. Fiquem com Deus. Um abraço.